Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o conceito de transação, verificar o que é uma transação, as propriedades das transações, o que é um diagrama de transação e como podemos fazer a análise de transações. O estudo de transações é fundamental na validação do nosso modelo conceitual. Uma transação é uma unidade de trabalho do nosso cliente. Ela tem início, meio e fim, e não pode ser segmentada. Como exemplo de transação, temos o pagamento de uma fatura de um boleto bancário, que debita quem está pagando e credita quem está recebendo. Essa transação só tem sentido se for completa, não pode ser quebrada. Basicamente, temos dois tipos de transações. Transações usuárias são aquelas que os usuários nos informam. Se o usuário não informar, não temos como saber e nosso modelo ficará incompleto. E as transações triviais, que o usuário não vai nos informar, mas elas são fundamentais para a manutenção do modelo. As transações têm 4 propriedades muito importantes: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Estas propriedades são conhecidas em banco de dados como propriedades ACID. Vamos estudar cada uma. A atomicidade é a propriedade que garante a transação ser única, não deixando que ela seja executada parcialmente. Ela tem início, meio e fim. Por exemplo, para se fazer a troca de turno de um aluno em uma universidade, da manhã para a noite, essa transação inicia com a retirada do aluno do turno da manhã e se encerra com a inclusão dele à noite. A transação precisa ser consistente. Ela não cria ou retira dados. Ela gera um novo estado válido para os dados em caso de sucesso da transação, ou, em caso de falha, retorna todos os dados ao seu estado anterior ao do início da transação. Uma transação é única e trabalha isoladamente. Uma transação não depende de outra, tendo vida própria. Chamamos isto de isolamento. Outra propriedade é a dureza ou durabilidade. A durabilidade é o valor permanente da transação. Quando ela termina, os valores são travados definitivamente. Para estudarmos as transações, precisamos verificar as operações com conjuntos. Dado um conjunto em um elemento, que operações eu posso fazer? Basicamente, são 4 operações. Eu posso incluir um elemento no conjunto, deletar elementos, alterar uma propriedade de um elemento ou consultar se o elemento está no conjunto. Para representar a operação de inclusão, também chamada de insert, farei como exibido em verde na imagem. Escrevo o nome do conjunto e indico o mesmo com uma seta, com a letra I em cima. A operação de exclusão, ou delete, segue da mesma forma. Escrevo o nome do conjunto e o indico com uma seta com a letra D. Na operação de atualização, também chamada de update, representamos o conjunto e a seta como anteriormente, mas utilizando a letra U sobre a seta. Consultar, ou read, consiste em verificar se o elemento está no conjunto. Representamos esta operação pela letra R. Normalmente, a consulta pode ser expressa pelos verbos imprimir, ler, mostrar, buscar, entre outros. Toda transação no modelo conceitual deve usar os conjuntos que foram modelados. O gráfico transacional nos permite estudar estas transações e a melhor forma de implementá-las. O gráfico deve ser lido da esquerda para a direita e de cima para baixo. Os símbolos utilizados são os seguintes. O nome do conjunto deve ser exibido dentro de algum retângulo. Se eu vou verificar todas as ocorrências dentro de um conjunto, eu represento com um semicírculo com a seta apontando para o próprio conjunto, como mostrado na imagem. O espaço do papel é dividido em 2 partes. Na parte de baixo, colocamos os atributos argumentos de entrada, e na parte de cima, os atributos argumentos de saída. Os círculos indicam estados. Nós temos o estado de início, onde há uma determinada consistência e durabilidade. Durante a transação, podemos, por algum motivo, abandoná-la. É o que em banco de dados chamamos de rollback. Ou podemos concluir, criando novos valores e nova durabilidade. É o que chamamos de commit. Temos ainda o conector, que permite fazer goTo em determinadas partes da transação. Assim, a análise transacional deve ser feita em cima do modelo conceitual. Perguntamos ao usuário para que ele quer o modelo, como ele vai utilizar esse modelo. E então fazemos a lista de transações do usuário. Se o usuário não nos contar, nunca iremos saber. No nosso caso, o usuário apresentou 3 transações. Na prática, começamos a análise das transações pelas transações usuárias. Mas, por motivos didáticos, vamos começar pelas transações triviais. A primeira que veremos é como incluir um cliente no conjunto.
Eu tenho um estado início e faço a operação de inclusão. Na parte de cima são exibidos os argumentos de saída. Ou seja, aparece dentro do conjunto cliente um elemento com os atributos código do cliente, nome, endereço e renda. Em seguida, vai para o estado concluir. Observando esta operação, verificamos que ela não é uma operação boa, porque não me permite verificar repetições no conjunto. Portanto, vai gerar uma inconsistência. Então, analisando isso com o usuário, verificamos que não nos interessa. Logo, vamos ver outra forma. A outra forma de desenhar a transação é verificar se o cliente existe no conjunto. Então, estou no estado de início e dou um read no conjunto. Mas, para dar esse read, pelo que foi modelado, eu só tenho um nome. E nome não é um atributo que me permite identificar corretamente se o cliente existe ou não no conjunto. Então, verifiquei com o meu usuário e ele propôs o CPF. Agora, usamos como argumento de entrada o CPF. Observe que o CPF não existe no modelo e ele precisará ser colocado. Como argumento de entrada CPF, eu verifico se o cliente existe no conjunto. Se ele existir, vai ser exibido o código do cliente, nome e CPF. Neste caso, eu vou abandonar a transação, pois o cliente já existe. Daremos um rollback. Se o cliente não existe, eu vou fazer a inclusão do cliente. Neste caso, eu não tenho argumento de entrada e tenho argumentos de saída, que são os atributos CPF, código do cliente, nome, endereço e renda. E vou para o estado final de conclusão. Assim, temos uma nova durabilidade. Este desenho foi definido para ser implementado. Eu volto no desenho do modelo conceitual e coloco o atributo CPF, que eu não tinha modelado inicialmente. Desta forma, vamos completando todos os atributos que são necessários para as transações. Vamos analisar a exclusão de um cliente do conjunto. Eu posso fazer isso de uma maneira muito simples. Eu estou no estado início, me informam o código do cliente ou o CPF e eu deleto o cliente. Assim, passo para o estado final, concluir. Essa transação tem várias críticas. As duas mais importantes são: não há chance de arrependimento. Se você der o código do cliente, ele simplesmente deleta. O outro inconveniente é não tratar as inconsistências do modelo, como iremos ver. Então, a forma como essa transação foi desenhada não interessa. Vamos ver outra forma. Estou no estado inicial e dou um read com CPF ou código do cliente. Se o cliente existe, aparece código do cliente, nome, endereço e CPF. Então eu vou ter a chance de verificar se é o cliente que eu quero deletar. Se o cliente não existe, eu simplesmente abandono a transação. Confirmando a deleção, eu dou delete no cliente. Entro com o código do cliente e retiro o cliente do conjunto, indo para um novo estado, concluir. Esta arquitetura de transação evita que cometamos enganos deletando equivocadamente, mas não trata inconsistências no modelo. Portanto, juntamente com o meu usuário, decidimos que ela não serve. Vamos então verificar uma outra arquitetura que trate a inconsistência no modelo. Estou no início, dou um read no cliente com o código do cliente ou CPF e me foi mostrado o código do cliente, nome, endereço, comissão e CPF. Se o cliente não existir, eu dou um rollback. Se ele existir, eu dou read na nota fiscal. Juntamente com o meu usuário, verificamos e definimos que se o cliente tiver apenas uma nota fiscal, eu já abandono a transação. Ao dar o read na nota fiscal e encontrá-la, vou abandonar a transação, pois terei encontrado uma ocorrência. Se não achar nenhuma nota fiscal, eu darei delete no cliente e irei para um novo estado, concluir. Esta transação só permite retirar o cliente se ele não possuir nota fiscal. Mas o meu usuário deseja retirar o cliente mesmo que ele tenha notas fiscais, então eu tenho uma nova arquitetura de transação. Na nova arquitetura de transação, eu vou verificar o cliente da mesma forma que na anterior, com código do cliente e CPF. E vou mostrar o código do cliente, nome, endereço e CPF caso o cliente exista. Se não existir, como na forma anterior, darei rollback. Se o cliente existir, darei read na nota fiscal. Observe que essa seta em cima indica que para cada ocorrência de nota fiscal encontrada, darei delete na nota fiscal. Desta forma, vou limpar todo o conjunto de nota fiscal que contém o código do cliente. Após fazer isso, vou deletar o cliente. E, ao deletar o cliente, termino a transação e vou para concluir. Observe que fizemos o tratamento nos outros conjuntos. Vamos verificar agora as transações do usuário. Eu tenho o estado inicial e dou um read em cliente pelo código ou CPF. Não achando o cliente,
dou rollback. Achando o cliente, é exibido o código do cliente, nome, endereço e CPF. Confirmo e dou read na nota fiscal com o código do cliente, que já é conhecido, mesmo que você tenha entrado com o CPF. Ele verifica o código da nota fiscal e no código da nota fiscal, com o read, eu vou varrer todos os elementos de itens de nota fiscal com o código dessa nota fiscal. E vou mostrar descrição, valor, quantidade e código do item. Vou fazer isso enquanto existir item. E, no término dos itens, vou para o estado concluir, encerrando a transação. Uma das utilizações importantes da análise transacional é trabalhar os riscos. Para mostrar como fazemos esse estudo, vamos considerar a nota fiscal, que é uma associação de cliente com vendedor. Eu tenho o estado inicial. Vou dar read em cliente com CPF e recebo o código do cliente. Dou read em vendedor e recebo o código do vendedor. Com os dois códigos, do cliente e vendedor, eu posso fazer a inclusão da nota fiscal. Então, tenho como argumentos de saída código do cliente, código do vendedor, total, data e valor. Em seguida, fecho a minha transação com o estado concluir, com uma nova durabilidade. Este gráfico permite estudar os riscos. Por exemplo, imagine que cliente tenha 20.000 elementos e vendedor apenas 5 elementos. Qual dos conjuntos deve ser lido primeiro? O de vendedor ou o de cliente? Neste caso, o ideal é que eu leia primeiro o vendedor, porque se ocorrer um erro no conjunto vendedor, eu perdi apenas 5 ciclos. Eu perdi muito menos processamento. Imagine que você processou todos os 20.000 registros de clientes sem nenhum problema, e vai para vendedor, e ocorre problema no primeiro registro. Então você perdeu todo o processamento. Logo, o ideal é sempre começar pelos conjuntos com menos elementos. Outro problema que ocorre é quando identificamos transações muito longas, ou seja, ela varre muitos conjuntos e às vezes conjuntos com muitos elementos antes de concluir. Então, ao identificar esse tipo de transação, nós verificamos que ela é arriscada, porque, além de manusear vários conjuntos, ela também é muito longa. Logo, o correto é prevenir esse tipo de situação indo no modelo conceitual e criando entidades associativas entre os conjuntos que eu quero tratar. Como mostrado na figura, de A para B, que ia me envolver uma navegação muito grande no modelo, agora vou trabalhar apenas com 3 elementos. Tenho o estado início e dou read em A. Com o código de A, dou read em A sobre B, e com o código de B, dou read em B. Após isso, vou para o estado concluir, ou seja, eu vou fazer uma transação muito mais rápida e muito mais segura. A análise transacional foi proposta por Richard Perkinson no seu livro Data Analysis, mostrado na imagem, e hoje é implementada em vários bancos de dados. O conceito de transação é fundamental para se garantir a consistência do banco de dados, e todos os bons bancos de dados hoje mantêm esse conceito. Caso tenha gostado desse vídeo, dê o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima videoaula.